Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você, mais uma vez, humildemente, para que você se inscreva no nosso canal, que você dê o seu like, que você faça o teu comentário e que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. Principalmente se você entende que as redes sociais devem ser usadas com mais conteúdo, sem este pensamento binário de pau é pau, pedra é pedra, ou tá comigo, se não tá comigo é porque é nazista, se não tá comigo é porque é de extrema direita, é porque é fascista. Se você entende que esse pensamento binário deve ser combatido nas redes sociais, então compartilhe o nosso canal com outras pessoas, mas compartilhe mesmo. E se você também entende que a classe dos professores deve participar do debate público, este canal tem também este objetivo, de chamar a classe dos professores para o debate público. E se você entende, se você tem um professor, pessoas que gostam de ler, que gostam de cultura, envie este material para eles, para essas pessoas, para que elas possam ter acesso também. E eu também tenho o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. E tem também o meu blog, Filosofia com Eldon Rosa Masson, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é política e picuinha. Geralmente, quando a gente fala de picuinha, a gente pensa em coisas de somenos importância. Pequenas maldades. Picuinha, pra gente, é aquele comportamento que não deve ser levado muito a sério. Porque, afinal de contas, são pequenas maldades. Mas até que ponto a picuinha é só uma questão de pequenas maldades? Até que ponto a picuinha é menos má que uma maldade objetiva? A picuinha é tão inocente assim? Que relação que a picuinha tem com o assédio moral, com o bullying e quais são as consequências reais da picuinha? Eu gostaria de... E eu estou falando da picuinha de forma mais específica, porque a impressão que eu tenho é que este governo Bolsonaro, dentre as muitas características contraditórias, é que é um governo de picuinhas. Por picuinhas em que sentido? Geralmente a picuinha ela é realizada na inimizade que nós temos com pessoas que estão próximas de nós, que convivem com a gente no trabalho, que convivem com a gente na igreja, que convivem com a gente na escola, no colégio. Então a picuinha tem essa característica de atacar aqueles que estão por perto por um ciúme que a gente não pode declarar, ou por uma inveja que a gente não pode declarar, ou por uma maldade, por um ódio, por um ressentimento que não pode ser falado de forma clara. Então a picuinha se utiliza disso, da sua suposta invisibilidade. É aquele comportamento onde a gente se esconde em meio à lã das ovelhas para atacar os outros, como se nós fôssemos as ovelhas mais santificadas. Então nós atacamos o outro de forma furtiva, mas ali escondido em meio à lã das ovelhas. E neste governo, dentre as muitas peculiaridades que me fazem pensar sobre ele, é que este governo me fez pensar na picuinha como um fenômeno social, um fenômeno psicossocial e um fenômeno político. Porque a picuinha foi elevada à categoria de questões de Estado, de questões de governo. A picuinha foi elevada à categoria de questões de governo, de questões de Estado. Decisões são tomadas em torno da picuinha. E a picuinha tem essa questão também
de levar em consideração coisas que não são tão importantes assim. Mas no Brasil, ela tem hoje esta influência, porque ela foi elevada à categoria de gestão pública, de gestão de Estado. Falando mais especificamente da picuinha, a gente pode fazer uma comparação entre um comportamento norte-americano e um comportamento brasileiro. É como se os Estados Unidos fossem a nação do bullying e nós fôssemos a nação da picuinha. Por que a nação do... lá o bullying é mais evidente, ao que me parece, e aqui a picuinha é mais evidente. Nos Estados Unidos, desde a escravidão, por exemplo, as relações de poder daquela sociedade escravagista declarava de forma mais explícita a diferença que havia entre o branco e o negro. Paulo Freire, no livro Casagrande e Senzala, já falava sobre isso. Na nossa literatura e na nossa cultura aqui brasileira, escravagista, já havia uma questão de uma proximidade maior entre o negro e o branco, entre a Casagrande e a Senzala. Então a gente observa que as diferenças sociais eram mais claras e mais objetivas. E nos Estados Unidos é a nação da competição. Os colégios competem entre eles qual colégio é o campeão do basquete, do esporte A, B ou C. As universidades competem uma com as outras, acima de tudo no esporte. Então, esta competição mais explícita está presente na cultura do bullying, que aparece para a gente principalmente no cinema, na literatura do cinema. Aquele personagem, por exemplo, Chris, da série Todo Mundo Odeia o Chris, por mais humorístico que pareça, aquilo é real. Aquilo é real. As pessoas são massacradas. Por isso que às vezes aparece nos Estados Unidos um maluco que sai metralhando uma universidade, um colégio, porque ele estudou lá e sofreu bullying. Mas bullying mesmo. Não a tiração de sarro no Brasil, que eu já vou explicar a diferença. Porque nos Estados Unidos, eu ouvi uma entrevista do Dr. Ray, eu achei interessante o que ele falou, Dr. Ray, o cirurgião plástico, ele falou que nos Estados Unidos, ou você ostenta, ou você é tratado como um João Ninguém. E ele falou que no Brasil existe essa questão mais do coração. O brasileiro é do coração. O brasileiro tem até uma certa empatia pela ingenuidade. E nos Estados Unidos existe essa questão mais da disputa objetiva. Ou o cara é o líder do time de futebol, do colégio, da faculdade, ou ele é um João Ninguém. Ou ele é tratado como ninguém. Isso é a cultura do bullying. A cultura do massacre daquele aparentemente mais fraco, aparentemente mais ingênuo. É a competição sobre todas as coisas. E a geopolítica americana é essa geopolítica da competição acima de qualquer coisa. Não que isso não exista em outros países do mundo, mas os Estados Unidos é a cultura da competição. E se alguém é mais fraco, você vai lá e pisa, vai lá e massacra. Não que isso seja uma coisa praticada por todo mundo, mas essa representação, ela aparece com mais objetividade na cultura americana. Repito, isso não é uma coisa assim que todo mundo é assim. É americano porque quer massacrar os outros. Mas isso aparece como representação objetiva na arte, no cinema. As pessoas têm essa percepção, pelo que o Dr. Ray falou. Mas no Brasil existe a questão da tiração de sarro. Vamos tirar um sarro. Não é bullying, é tiração de sarro. O que me leva a crer que isso está mais próximo da cultura da picuinha, onde o ataque é furtivo, onde o ataque é indireto. Porque muitas das vezes tira-se sarro de alguém, às vezes mais ingênuo, mais bobinho, mas existe talvez implícito ali a vontade de você massacrar, a vontade de você pisar, mas você está tirando sarro.
Então, se os Estados Unidos é a cultura do bullying, eu diria que o Brasil é a cultura da picuinha. Nem sempre o ataque é objetivo, o ataque é furtivo. Isso também redunda no tipo de racismo que nós temos. Um racismo de picuinha, não necessariamente um racismo de bullying. Eu gostaria de usar aqui o Nietzsche como referência. O Nietzsche dizia que uma das características de povos do passado é que as pessoas não tinham vergonha de dizer que gostam de ver sofrer. Aliás, Deleuze, nas suas obras, né, Capitalismo e Esquizofrenia, ele coloca isso, que Deleuze e Guattari, que os povos da antiguidade, que eram povos onde a máquina era a máquina territorial, depois vem a máquina despótica, depois a máquina capitalista, ele dizia que as pessoas demarcavam, esses povos demarcavam as suas representações no corpo. Então, sofrer era bom, às vezes. A própria pessoa que sofria, segundo Deleuze, sofria com um certo prazer de sofrer, se é que a gente pode chamar sofrimento de prazer. Mas os povos da própria cultura grega, a gente observa que os deuses eram deuses invejosos. Né? Uma mãe, mulher de Jasão, matou os filhos para se vingar de Jasão. Medeia fez isso. Então os heróis não tinham vergonha de raptar e violentar uma ninfa, os deuses não tinham essa preocupação, os deuses raptavam, como, né, Plutão raptou Perséfone e a transformou na rainha do Hades. Então a coisa era as pessoas não tinham tantas preocupações de demonstrar que gostam de ver sofrer. E os sentimentos como a inveja por serem humanos eram divinizados. De repente vem o cristianismo, e o cristianismo diz, através da doutrina de Jesus, que não, você não pode odiar. Não é bom odiar? Perdoe, ame. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Quem é contra isso? Quem é contra o perdão? Sobretudo perdão incondicional. Quem é contra a ideia de que se deve amar o próximo como a si mesmo? Mas Nietzsche vê nisso uma das manifestações do niilismo. Porque, segundo Nietzsche, você não é da categoria do humano abrir mão de si para o outro, salvo uma representação que para Nietzsche não era real, era niilista, era como se fosse uma construção teórica do nada. Então foi se formando essa ideia de que eu quero ver sofrer, eu quero fustigar, eu quero maltratar, mas eu não posso dizer que sim. Então criam-se as representações da picuinha, o ataque furtivo, o ataque indireto, onde eu me escondo, onde eu, como ovelha, como uma das ovelhas prediletas, me escondo atrás, né, em meio à lã das ovelhas e ataco. É muito comum, né, quem participa de religiões, você ter a gente vê esse tipo de comportamento religioso. Você sabe o irmão tal? Olha, não vale nada, mas olha, vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Ou seja, o sujeito quer atacar, quer falar mal, quer destruir a reputação do outro, mas ele não pode dizer que odeia, que está ressentido, porque Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, ao invés de se praticar o ataque do bullying, se pratica o ataque da picuinha, o ataque furtivo,
o ataque indireto, o ataque das pequenas maldades, que muitas das vezes geram problemas enormes. Aliás, o sábio Salomão dizia que várias coisas Deus não gosta. Mas o que Deus abomina é a criação de contenda entre irmãos, ou seja, há pessoas que têm essa capacidade de criar a contenda por intermédio da picuinha. Então se criam ataques indiretos, furtivos, de ovelhas que se escondem no meio da lã das ovelhas para atacar o outro. É a picuinha. E essa picuinha, sobretudo com a aliança feita entre governo e igrejas evangélicas, algumas características religiosas da picuinha parece que pegaram neste governo. Porque é um governo de picuinha. Então, algumas características da picuinha estão no governo. Você, como por exemplo, levar em consideração coisas que na realidade não são relevantes, coisas que na realidade não são importantes. Há necessidade de termos uma relação diplomática com a China, mas se cria um problema suposto de que a China é comunista. Mas aí você não compra, né, teoricamente, a vacina chinesa, porque a China é comunista. Só que na própria vacina de Oxford tem insumos chineses, porque não há como viver no mundo de hoje sem produtos chineses, porque o mundo foi para o capitalismo predominante, que é o capitalismo financeiro. Então quem abastece o mundo com material, com produtos, é a China, em todos os sentidos. Mas a China é comunista. A China é comunista. A China é comunista. O antigo ministro da Educação, o Van Traub, ele não tinha muito argumento contra o suposto comunismo cultural que estaria nas universidades. Então se falava o quê? Nas universidades tem plantação de maconha. Ou seja, ataques furtivos e ataques em torno de situações que não têm nenhuma evidência e com acusações de coisas que na realidade não têm tanta relevância na vida das pessoas. Antes das eleições, o presidente falou: sou homofóbico sim, graças a Deus. Mas se uma pessoa for gay, que mal ela pode fazer a mim se ela for gay? Na minha concepção, nenhum. Mas a picuinha faz isso. Ela se apropria de coisas que na realidade não têm importância. E os ataques são furtivos. O presidente se usa dos filhos para atacar. Às vezes ele é que queria atacar, mas ele usa os filhos. Quando ele quer atacar os pressupostos ambientais, ele usa o Salles. Vai lá, fala isso, fala aquilo. Eu penso que seja isso, né? Então, de repente, o presidente do Senado, o cara quer atacar o presidente do Senado. Aí um chega para ele, fala que ele é nhonho. Aí um vai lá, fala que é nhonho, aí gera um problema, um ataque furtivo, um ataque indireto, um ataque baseado em coisas sem nenhuma importância. Então, neste governo, a picuinha, que até então era tida como uma coisa de somenos importância, foi elevada à categoria de gestão de Estado, de gestão de governo e de gestão de Estado, porque ela extrapola os programas
internos da governância para falar em nome de questões de Estado, como questões ambientais, como questões em relação à vacina. Então nós vivemos neste momento onde a picuinha foi... Como é que a gente fala quando uma pessoa sobe de posto no emprego? Né? A picuinha foi graduada, foi promovida a questões de Estado. Olha, nós estamos diante de uma situação muito curiosa. Os ataques da picuinha como questões de Estado. E a gente observa que as próprias redes sociais, agora, elas já são utilizadas também com esse objetivo de fazer ataques furtivos. Ataques escondidos, como a picuinha tem o hábito de fazer. Porque até então, antes de nós questionarmos isso, quem falava nas redes sociais falava em nome da invisibilidade. Então, se eu falo em nome da invisibilidade, eu posso fazer o ataque furtivo, o ataque por detrás, o ataque da picuinha. Até que nós questionássemos isso. Isso é feito pelo Ministério, pelo Gabinete do Ódio. Se é que ele existe, eu acho muito difícil ele não existir. Né? Não vou afirmar com todas as letras, mas as investigações caminham neste sentido. Mas mesmo se ele não existisse, vamos supor que ele não existisse, o seu método, ele é utilizado por este tipo de militância bolsonarista. Gostaria de deixar este recado em relação à picuinha. Acho que a picuinha precisa ser, principalmente agora que ela se tornou uma questão de Estado e uma questão de governo, penso que a picuinha deveria ser melhor compreendida e melhor estudada pelas ciências sociais. Porque a picuinha não é tão inocente assim. Ok? A picuinha não é tão inocente assim. A picuinha é o nosso bullying. É a forma da gente promover o bullying. A gente trouxe essa ideia de bullying dos Estados Unidos para cá, mas se não fosse a cultura americana, não haveria, penso eu, um pensamento mais objetivo a respeito do bullying. Porque o bullying é uma característica norte-americana de massacrar aquele que é mais fraco que eu. A picuinha tem outras características. A picuinha já vem com o rótulo do tirar sarro. O tirar sarro faz parte da nossa cultura? Faz. É legal? É. Às vezes simplesmente você tira sarro. Mas existe uma outra dimensão do tirar sarro, que é quando o indivíduo se apropria do esconderijo do tirar sarro para praticar a picuinha. Então, se o bullying é uma característica americana, a picuinha é uma característica estritamente brasileira. Não que o brasileiro nunca cometa bullying, claro, ou algo parecido. Não que o americano nunca cometa. Mas eu penso que as representações do bullying são mais evidentes na cultura americana. E as representações da picuinha são mais evidentes na cultura brasileira. Então eu gostaria de deixar essa reflexão. Sobretudo porque a picuinha foi promovida de uma questão de somenos importância, aparentemente, para questões de Estado. Ok, galera? Vocês são do coração.